Fala, oi, Índio, fala que nem você fala com as criancinhas. Vai de novo. 1, 2, 3. E falar que eu e o André resolvemos fazer nosso TCC. Percebemos que tínhamos algo em comum. Eu queria partir para a educação infantil, trabalhar algo no lúdico. E o André também na alfabetização, né? E na alfabetização com a parte de psicomotricidade. A gente acabou juntando os dois e aí surgiu esse tema que a gente espera continuar aprendendo ao final, né, André? A importância da psicomotricidade para a alfabetização infantil. Como tudo começou? Na nossa regência, nos nossos estágios, nós percebemos a falta de interesse dos alunos da educação infantil na hora da prática, da alfabetização, né, na hora do conteúdo ser dado nos livros didáticos. A gente percebeu que alguns alunos estavam motivados naquele momento em aprender a alfabetização. Então a gente pensou, será que acontecer algo diferente, mais prazeroso? Para o aluno estar aprendendo a alfabetização tão pequenos ainda, e ser aquela coisa, né, meio padronizada. E aí nas nossas pesquisas nós percebemos que tem sim autores que depois serão citados aqui, que eles falam sobre isso. Tem sim, como a alfabetização ser trabalhada de uma forma mais leve, né, mais tranquila, mais motivante para os alunos, trabalhando sempre a parte motora, cognitiva, afetiva e social do aluno. Então, a gente achou isso muito interessante, então a gente partiu daí. Como a expressão corporal pode ser utilizada na alfabetização? Então, a gente está tentando chegar para ter uma resposta para essa pergunta sobre o nosso tema que a gente quer fazer. Qual foi a nossa metodologia que usamos? Nós realizamos, nossa pesquisa foi realizada com revisão bibliográfica através de livros, pesquisas, artigos e os autores que pesquisamos que abordam esse tema. Foram alguns, né? Tem uns parte mais para alfabetização, outros para psicomotricidade e aí vai. Mas aí nós juntamos, são vários, né, André? É difícil de selecionar. Tem vários autores, mas nosso tema é bem, abrangente. Mas nós escolhemos 4 para falar um pouquinho deles aqui. E tem algo interessante, depois vocês vão perceber, pelo menos eu achei, porque tem ela é uma Casaline. A Casaline é especialista em motricidade. Sim, nós achamos um artigo sobre ela, que nos interessou muito, só que pesquisamos mais, a gente não achou. Você já dá sobre apenas o artigo. Apenas o artigo, só que a gente acabou usando porque a gente achou muito interessante relacionado ao nosso tema, tá? São as referenciais teóricas. Nós colocamos esse caminho para dizer que a gente está seguindo um caminho, né, com auxílio, né, de todos os nossos teóricos que nós escolhemos, eles são 4, para chegar até o nosso objetivo, se Deus quiser, até o final do curso. Né? Nós vamos chegar nessa linha com a resposta que ainda está desenvolvendo no caminho. Então, a primeira, o nome dela é Tânia Frota Casaline, mas conhecida como Casaline, como a gente já falou, ela
positivo, como negativo, como se atrapalha, como não atrapalha no desenvolvimento da criança a partir dali. Não sabíamos muito sobre ela, mas a gente quis colocar. A gente tentou achar foto, mas toda vez que eu colocava o nome dela, aparecia Alexandre Frota. Só que Não tem, não tem casamento, não tinha foto, mas a única informação que a gente tinha é essa monografia dela. que nós temos, que é muito bacana para a nossa área, nosso TCC. E abrange para alguns aí também. Sim. E ela fala mais da parte, né, da parte uterina. O Jean Debuchy, que é conhecido, né, ele fala tem bastante da parte da psicomotricidade e ele tem como apoio o Paulo Freire, né, que a gente tinha bastante coisa sobre bacana. Aí depois tem ele é francês, né, mas ele já é falecido. O Carlos Rodrigues Brandão, ele é brasileiro. Ele também fala, eu achei bacana que ele também fala bastante da expressão corporal e tal, também da área da educação, mas ele fala assuntos também pertinentes ao nosso TCC. E aí, primeiro, né, da parte da educação, né, alfabetização, e além da GeoPG, né. Então, assim, bem bacana, a gente está dando bastante suporte, assim, para falar do nosso assunto, bastante coisas para falar. Deixa eu ver. Deixa eu falar só, vou falar só das nossas palavras-chave do nosso TCC. Psicomotricidade, alfabetização, expressão corporal e lateralidade. Lá, essas coisas que nós estamos focando bastante. Fazer um negócio aqui para não me ajudar. Bom, conforme a Amy falou sobre Casarini, ela nos disse que o feto está sujeito a variação de comportamento por meio de estímulos positivos e negativos, como as sensações que a mãe sente, a rejeição dela sobre o bebê, entre outras coisas. A maioria aqui já é mãe, tirando um outro. Eu sou pai, né? Aquelas que assim foram mãe podem pegar e nos falar que há momentos onde o seu bebê pegava e movimentava durante a sua gestação. Casarini nos diz que esses momentos é aquele onde a criança tem um afetivo, uma conexão entre a mãe e o bebê e ela se desenvolve motricamente, né? Ela, dependendo da situação, ela pega, chuta, bate, se move, e isso vai estimulando o seu desenvolvimento motor para futuramente após o nascimento. A gente pegou e conseguiu fazer algumas entrevistas que perguntamos para as mães como é que ela se lembra desses momentos. Em umas ela falava que durante a aula sempre tinha uma professora que o filho dela se movimentava mais. Sempre que era a aula dela, ela se movimentava. Ela falava que ele gostava. Durante essa aula era o que ela mais sentia o seu desenvolvimento. A outra era quando o pai chegava, uma outra mãe. Ela nos fala que quando o pai chegava, buzinava a moto, o bebê se mexia. Já sabia que o pai chegava. Aí o pai chegava, quem chegava em casa, falava com o pai. Isso nos traz o afetivo, a expressão corporal, porque o bebê vai descobrindo o espaço que ele tem para se mover, como se mover, né? E a mamãe descobre que o filho consegue bater, isso está bem forte, né? Lepuche. Para a sala de aula, existe a forma de expressão corporal do aluno, encontrando na psicomotricidade que promove no ambiente escolar a interação, a inclusão dos alunos, desenvolvendo o conhecimento de forma construtiva. Aqui temos que após essa gestação, onde o bebê vai se descobrindo os seus movimentos, após o nascimento em sala de aula,
esse desenvolvimento não para. Por quê? Ele vai começar a correr, vai começar a falar, vai começar a apontar, olhar, vai se descobrir novamente. Só que o que agora? Em espaços mais amplos. Por exemplo, durante a apresentação aqui, a gente ficou passando, né, durante as cadeiras, a gente tem a noção espacial hoje em dia. Mas e a criança? Como é que a gente desenvolve essa noção espacial, essa noção de que podemos passar por aqui? Na sala de aula, segundo o Debussy fala, que os professores, somente na educação infantil, ele pega e tem essa função, desenvolvimento motor, psicomotor do aluno, através de estímulos de atividades, brincadeiras, onde muitos pais hoje em dia acabam falando, você ganha só para brincar com meu filho? Então, eu pago essa fortuna para a escola só para você brincar, mas eles não sabem que isso que vocês estão fazendo vai trazer um bem tremendo, eu ia falar outra coisa, né? Tremendo para os filhos dele no futuro, né? Próximo. Aqui a gente chega numa parte bem legal do que a gente acabou lendo e descobrindo sobre a lateralidade. Com a lateralidade definida, a criança terá condições de formar sua personalidade, capacidade motora e aprendizagem escolar. Durante nossas pesquisas, a gente descobriu que a lateralidade era muito importante, porque a criança vai se desenvolver descobrindo o seu lado direito e esquerdo. Isso no futuro vai ajudá-la a como pegar no lápis, porque tanto ela sendo destra ou canhota, ela vai pegar e ter a sua própria definição. Ela vai se conhecer. Alguém aqui falou que te conhecia logo, você, né? Sobre se conhecer. Com a lateralidade, a criança vai fazer o quê? Ela vai descobrir as formas a qual a letra pode ser formada, o P com D. Ela vai descobrir a direita e a esquerda. Como ela pegar e escrever ou ser destra, ela vai ter esse movimento mais envolvido no direito e a canhota na esquerda. A gente também descobriu que historicamente a proporção de destros e canhotos era igual, porque antigamente você fazia o seu material de trabalho. O pessoal que trabalhava na roça desenvolvia colocar aqui um exemplo, a enxada para seu próprio uso, então para eles era mais fácil. Se um canhoto fosse fazer, ele fazia para ela. Se fosse um martelo, ele fazia o destro, fazia melhor para ele. Só que conforme a gente foi entrando na era de industrialização e as coisas acabaram sendo feitas em grande demanda, a sociedade acabou sendo mais destra. E isso acabou sendo muito prejudicial para as crianças, porque eles acabaram não se reconhecendo, mas se adaptando. Muitos canhotos acabam se tornando destros. Por quê? Porque chegava uma mãe. Vou pegar aqui. A mamãe chegava quando criança e ia fazer o quê? Vamos comer? Pegava e dava com a mão direita. Ele pegava a terceira, não, com a direita. Ela dava comida com a mão direita. Ela esforçava que ele pegasse com a mão direita. Então eles acabam fazendo com que ele acabou pegando o lado direito com dominância, sendo que ou poderia ser ou o lado esquerdo. Isso acabava atrapalhando um pouco. Vocês podem ver que hoje a demanda de canhotos com destro é menor. E sempre, só mudando o que o está falando, todos nós temos um lado dominante, né? Isso é óbvio. Só que nós temos que trabalhar os dois lados. Isso também para criança, não é que tiver canhota ou destra, que a gente vai trabalhar só lado. Eles precisam disso para sobreviver. Um exemplo foi minha mãe, eu imaginei. Porque tudo bem, e se você fosse esquerda? A gente sempre precisa das duas para estar apoiando. Então, mesmo fazer a criança, a gente vai incentivar e trabalhar dos dois lados do corpo. Mas sempre pegando fazendo ele entender a
sua dominância. Sim. Qual o seu lado dominante, né? Seu esquerdo ou direito. Aqui temos Emília Ferreira, uma citação dela. Ler e escrever de forma letrada é um conjunto de competências e habilidades, comportamento e conhecimento. Ler não é decifrar, escrever não é copiar. A psicomotricidade, ela nos mostra que... A alfabetização, ela nos mostra que a criança precisa o quê? Não apenas copiar, ela precisa entender, né, o que ela está escrevendo, o que ela está lendo. E através da psicomotricidade, você consegue, neurologicamente falando, estimular áreas do cérebro para que quando ela for pegar e aprender o A, B, C, o D, ela coligar melhor. Ela pegar e aprender, absorver com maior facilidade. Como? Então, fazendo exercícios, correndo, brincando. Se eu não me engano, foi o Júlio falando pra gente, deixa eu ver agora a minha irmã, que hoje em dia as crianças não correm mais, elas não brincam mais. Você anda na rua, você vê alguma criança na rua, muito difícil, né? Então elas precisam se desenvolver neurologicamente, precisa ter essa noção espacial, essa noção da aleatoriedade, essa noção de tempo, espaço, equilíbrio, para quando ela for assim pegar e aprender a alfabetização, ela pegar e absorver o melhor, fugiu a palavra agora, melhor facilidade. Igual o João Piaget fala, né? Desenvolver o corpo e a mente. Tem um país na Europa, se eu não me engano, a Finlândia, ele vai estar na segunda parte. Até os 7 anos não é ensinada a nenhuma criança a parte de alfabetização, apenas desenvolvimento motor, para ela se conhecer, ela entender, absorver, para na hora da alfabetização ela pegar e absorver melhor. Absorver não é absorver. Desenvolver, obrigado. Eu lembro dela falando absorver, não é absorver, não é absorver. Uma perturbação do esquema corporal pode levar a uma impossibilidade de se adquirirem os esquemas dinâmicos que respondem ao hábito visomotor e também TV na leitura e na escrita. Oliveira. Essa Oliveira, vou falar assim que 69% a 70% do nosso trabalho foi em cima dela. Ela fez um livro onde ela abrange tão lindamente e grandemente esses temas de alfabetização e a psicomotricidade que a gente pegou basicamente dele. Ela fala que se a criança não tem a sua noção de compreensão dela, do seu corpo, das suas limitações, da sua capacidade, assim como ela fala da inteligência, se ela não tem isso, ela não sabe o que eu sou bom, o que eu sou ruim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como é que se faz, se ela não tem essas ligações, como é que ela vai se desenvolver, como é que ela vai para a sociedade, né? Ela não vai ser um adulto funcional, e isso vai ser ligado ao quê? Foi a sala de aula que desenvolveu, foi os pais, foi a sociedade, e como é que ela vai se virar, assim, né? Virar quando estiver trabalhando. Se ela não se entende, ela não compreende, ela não tem vida social, ela não trabalha em equipe. Como é que vai ser o futuro dessas crianças se ela não se entende? Mesmo? E aí ela fala também dessa perturbação do esquema corporal, quando o esquema corporal, a parte psicomotora não é bem desenvolvida, aí ela fala também ao hábito visomotor, que é a visão com a parte das mãos. Também como que ela vai desenvolver isso, vai até afetar na leitura e na escrita aí,
Hoje em dia, se vocês repararem, a criança olha mais para isso aqui, não é? E um dos estudos que eu vi é que essa visão motor da criança está ficando muito fragilizado, porque ela só tem esse espaço. Ela não tem mais essa noção. Eu olhando aqui para a Luciana, eu consigo ver ela. É que essa filha? Então eu consigo ter essa visão de vendo ela, de vendo a Natiele. É, visão panorâmica. A visão panorâmica, tá esquecendo tudo, obrigado. E o que é a psicomotricidade sem a prática, né? Eu coloquei uma música aqui, pra mim já faz efeito, porque eu já estou há um tempo utilizando. Mas ela estimula o seu cérebro a absorver, a memorizar, a entender melhor tudo aquilo que você ouve, lê, pesquisa, tá bom? Então, aqueles que quiserem, Compartilhe. compartilhem.